E no próximo domingo acontece a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que vai abordar matérias como matemática, física, química e biologia. Ave Maria. Ixi, só isso? Só. Pronto, nesse domingo, se eu fosse fazer Enem, eu me lascava. É verdade. A professora Rita de Castro traz algumas orientações para os estudantes que vão prestar o vestibular na coluna Educação na cidade de hoje. Professora, bom dia. Se eu fosse fazer esse exame, eu já estava extremamente... A gente precisa ligar para... Oxe, que bom, a gente tá aqui, tá vendo? Eita. A gente tá falando de alienígena, inventou a tecnologia agora de chamar as pessoas sem elas estarem conectadas. Pega... Aí tá certo. É porque a gente tá acostumado a fazer por videochamada, mas hoje ela vai entrar tudo automático aqui, né? Por telefone. Ah, vai ser link? Não, professora, peraí. Eu acho que ela estava ouvindo a gente. Professora, então, domingo que vem, se eu fosse fazer Enem, eu estava extremamente preocupado que meu ponto fraco sempre foi matemática, física, química e biologia. Não, biologia eu era uma boa aluna, biologia. Não, meu negócio na era matemática, português. Química, física, eu tô literatura, história, geografia, por aí vai. Então, professora, momento para relaxar, né? Quem pegou, conteúdo pegou. Quem não pegou... Tá lascado. Não pega mais. É calma, né? Eu acho que agora é o momento de calma, Mari e Renata. E mesmo quem não se deu bem na primeira fase de provas, não é o momento ainda do desespero. É o momento agora de fato, medir o conhecimento que se tem, averiguar a dimensão desse conhecimento, porque se agora não der a nota esperada, se tem condição de se verificar quais são as suas fragilidades. E isso é um indicador importante. Muitas vezes nós ficamos muito ansiosos dentro de uma perspectiva de podermos atingir determinada meta, determinado sonho, mas a gente ainda não tem a estrutura, o conhecimento devido para alcançar isso. Então, esse indicador de saber quais são as minhas fragilidades é muito importante. E por que isso é importante? Porque muitas vezes o aluno ele não tem noção dessa fragilidade, ele acha que sabe. Entretanto, quando ele vai responder uma determinada questão ou um conjunto de questões e averigua que o conhecimento dele é frágil, se torna mais fácil dele elaborar um plano futuro de aprendizado. E a gente deve estudar sempre dentro de planos de aprendizado. Por quê? Porque o aprendizado ele não pode ser solto. Veja, uma estrutura curricular de uma escola, ele não começa do mais complexo, ele começa do mais simples. Então, muitas vezes, o aluno ele se deu mal em física, por exemplo. Mas não é porque ele não consiga compreender teoricamente a física. Ele não consegue fazer cálculos matemáticos. Ou seja, o problema dele é de base matemática. Então, esses indicadores de como é que você vai na prova, se você se deu bem ou não, e eu sei que muita gente está aí muito tenso com essa prova de matemática, muita gente ficou apavorado com o tema da redação, porque não esperava um tema tão específico relacionado à área de cidadania. É o momento em colocar, como se diz no popular, o juízo no lugar, averiguar de que forma é que está o seu andamento, se agora der para entrar no seu curso, maravilha, e se não der para entrar, vamos ter paciência. Todo mundo foi prejudicado nesse período de pandemia. Então, nós saímos num período de pandemia em que a fragilidade do sistema escolar foi geral, e para o aluno da escola pública foi pior. Então, agora é hora de medir os indicadores e continuar estudando para se atingir os sonhos. Professora, quando a gente vai para uma área específica, não é? Então a gente já tem uma certa facilidade com aquelas disciplinas. Isso não é mais para quem vai fazer o Enem agora, mas pela experiência da senhora, é sempre bom fazer aí uma isolada ou intensificar numa disciplina que ela não é aí a zona de conforto da área que você quer cursar? Por exemplo, a gente na área de humanas focar mais numa isolada de química, de física, para poder se diferenciar na nota? Renata, a nível de estudo não existe uma estratégia unificada, mas existem duas estratégias que são comumente utilizadas. Que estratégias são essas? A primeira é, se eu tenho um conhecimento não tão aprofundado assim, mas também não é um conhecimento muito rasteiro, eu devo investir naquilo que eu sei. Porque aquilo que eu sei, se eu conseguir fechar essa prova ou chegar muito perto da nota máxima, isso vai ter, né, um peso muito grande no cômputo geral da nota. Agora, se eu tenho um conhecimento muito ruim em determinada área,
aí eu devo investir em uma isolada naquela área para eu ter um conhecimento pelo menos suficiente. Se a gente for medir a nível de nota, imagine que eu seja um aluno que esteja lá no 8, 8,5, tá? Se for um conceito B, e eu consiga dominar áreas de conhecimento que não são da minha praia específica. Um exemplo, o aluno tem aptidão para exatas, ele tem algumas leituras ali suficientes para um 7 numa área de humanas, ele deve investir em fechar a prova, né? Investir mais nas exatas, porque ele já tem um conhecimento suficiente. Agora, se ele detesta história, literatura, geografia, sabe muito pouco disso, é aquele aluno que já teve reprovação ou comumente vai para os exames finais porque ele não consegue entender muito bem aquelas disciplinas, aí ele deve buscar uma isolada dessas disciplinas para poder ter um certo equilíbrio em relação à nota. É importante que o aluno saiba que é exatamente essa noção de equilíbrio entre as notas que geralmente vão dar a ele um processo de destaque dentro dos processos seletivos. Então, buscar orientação pedagógica é muito interessante para que o aluno possa fazer uma estratégia de estudo. É por isso que, geralmente, quem tem esse acompanhamento se dá melhor. Não é porque é mais inteligente, é porque tem um planejamento de estudo. Professora, e mais uma dúvida, lembrando sempre, né, que são as disciplinas, agora nesse domingo, da área de exatas, né, com a questão da biologia também, mas são disciplinas que cada vez mais precisam de interpretação de textos. Isso já é uma realidade, as escolas, principalmente de ensino médio, já vêm trabalhando dessa forma. Não existe mais aquela questão quanto é 1+1, né? É preciso pensar e interpretar os enunciados para poder desenvolver o raciocínio. É muito importante o aluno centrar nisso e é muito importante as atividades pedagógicas das escolas serem voltadas para isso, Renata. Porque a memorização, ele é um elemento importante na educação, mas isolada, ela não tem muita utilidade. Eu acho que todo mundo já escutou falar de uma expressão chamada analfabetismo funcional. É você ter conhecimento sobre determinada área, aquele conhecimento ser mais um conhecimento de memória e você não saber o que é que você vai fazer com aquilo. Então, não é esse tipo, né, de perfil que interessa mais para o processo educacional. Hoje, o que interessa é aquela pessoa que é capaz de fazer uma leitura de realidade, fazer uma interconexão entre os saberes, saber que a matemática ela é importante para a física, que é importante para a química, que existe uma relação interpretativa enquanto todo. Então, o aluno que consegue desenvolver essa habilidade de raciocínio, ele vai melhor. E é importante colocar que esses processos de interpretação são muito ligados a processos de leitura. E isso é um grande desafio nos dias atuais. Por quê? Porque com o fenômeno das redes sociais, nós estamos muito acostumados a mensagens rápidas, a leituras rápidas. E precisamos voltar aos textos. Quem não lê tem muito mais dificuldade de aprender. Então, leitura, gente, não é simplesmente uma diversão, como se isso fosse pouca coisa, o que já não é. Mas leitura é uma necessidade. Quem não consegue ler bem, não consegue interpretar bem as questões. É uma condição. Então, se faz necessário hoje se tornar amigo dos livros, das mais diversas áreas, ter uma curiosidade em relação ao saber, para que, de fato, você consiga ter um processo educacional mais completo. Professora, deu branco, aí passa para as outras questões, aí volta e continua dando branco. Chuta qual? É complicado. Ainda bem que não é prova do CESP, né, para concurso, porque nas provas do CESP, uma errada não acerta, né? É complicado. Mas não corre esse risco. Deu branco. Deu branco, respira fundo, toma uma água, levou um lanche, dá uma mordida lá no teu lanche, né? Se tiver necessidade de ir ao banheiro, vá ao banheiro para poder desanuviar a cabeça e aí retorna para a questão. Não sabendo-se absolutamente, utiliza-se da lógica.
Utiliza-se da lógica, porque geralmente numa prova de múltipla escolha, que na maioria dos casos tem 5 assertivas, há 3 que geralmente estão completamente fora de contexto, ou que não tem muita relação. Então, quer dizer, você reduz, né, para 2 questões possíveis, e aí você tem 50% de chance de fazer uma escolha correta. É ter calma. Outra coisa que é muito importante é ter gerenciamento de tempo. No Enem, a gente não leva relógio. Então é interessante, né, inclusive para quem vai fazer Enem no futuro, que comece a medir o tempo que você leva para realizar a prova, para que você não tome aquele susto de ainda ter muitas questões para fazer com o tempo expirando. Então esse time, né, essa ligação que você tem com a quantidade de questões a serem respondidas é muito importante. E se não souber de jeito nenhum, não se desespere, pule para as próximas questões. Ninguém vai deixar de entrar no curso da sua escolha porque perdeu uma questão, né? E se perder muitas questões, significa dizer que o estudo foi insuficiente, é sentar mais. Educação não tem fórmula mágica, é sentar e estudar. A única forma de se conseguir êxito. Perfeito, professora. Obrigada, viu? Um cheiro até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Mário, Renata, ouvintes da Rádio Cidade. Muito boa sorte aí para quem for realizar essa segunda fase do Enem agora, no próximo domingo. Muita calma. Tá certo. Essa foi a professora Rita de Cássia na coluna Educação na Cidade, falando do segundo dia de provas do Enem, que acontece no próximo domingo, né, com as matérias de matemática, física, química e biologia.